Olá galera, tudo bem? Vamos começando aí mais uma videoaula de estatística. A aula de hoje nós vamos falar sobre medidas de dispersão ou a chamada variabilidade. O que é então a medida de dispersão? Faça de conta que você tem lá vários dados de uma pesquisa. Você descobriu um monte de coisas à medida que você foi fazendo a sua pesquisa. E aí eu vou dar um exemplo bem claro disso daqui a pouquinho. E aí você... Bom, para descobrir um valor que representa a sua pesquisa, você foi lá e calculou a média x barra. Bom, se esses valores estão mais próximos ou mais distantes da média, ou eles podem estar mais próximos ou mais distantes da média, a gente tem uma medida que vai falar exatamente isso. Um exemplo, faça de conta lá que eu tenho uma turma com 50 alunos. E aí eu descubro que a média das notas que eu apliquei numa prova que valia 10 pontos, a média foi de 6 pontos. Essa foi a média, com um desvio padrão, que já vou falar o que é, com um desvio padrão de 5. Vou colocar um desvio padrão grande aqui, 5. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho gente que tirou, eu tenho muita gente, aliás, que tirou mais que 6, e tem muita gente que tirou menos que 6. Esse desvio padrão de 5 pontos aqui, né, que é muito alto para a questão, indica que eu tenho gente muito longe da média, tá? Então aqui com certeza tem muita gente que tirou 0 e tem muita gente que tirou 10, já que o desvio padrão indica que as notas estão longe da média. Se ao contrário de ter uma média 5, uma média 6 com desvio padrão 5, se eu tivesse um desvio padrão de 0,2, por exemplo, um desvio padrão pequenininho, isso quer dizer que a grande maioria dos meus alunos tirou muito perto da nota 6. Então eu devo ter lá 5,8, 6,1, 6,3, etc. Tá? Então essa é a ideia da variância do desvio padrão. A variância baixa indica uma constância, e o desvio padrão também. Quanto mais alto for, indica que isso está ficando cada vez mais longe da nossa média. Bom, para isso eu quero só mostrar um primeiro exemplo aqui. Bom, aqui eu tenho uma tabela de um executivo que resolveu contratar planos de viagens aéreas para os seus funcionários poderem trabalhar. E aí ele foi lá na companhia A e na companhia B. Ele resolveu testar informações sobre essas duas companhias. Na companhia A, ele descobriu que no primeiro mês, a companhia A teve 86% das suas viagens ocorreram com pontualidade. Na companhia B, 93% das viagens foram pontuais. Então, essa tabela aqui, ela está falando isso, tá? No segundo mês, a companhia A teve 92% de pontualidade e a B também. Então aqui a gente está falando da pontualidade de duas companhias aéreas. Bom, e aí ele percebeu, né, que os valores aqui vão mudando, tem mês que a A está melhor, tem mês que a B está melhor. Ele resolveu calcular as médias. Então ele foi lá e calculou a média da empresa A. E aí vocês já viram um vídeo de médias, né? O vídeo anterior, ele vai falar para nós que a média nesse caso vai ser tudo isso aqui, ó. 91% para a empresa A. Eu vou deixar os cálculos da empresa B a cargo de você que está vendo esse vídeo, tá? Então você vai lá e vai calcular a média da empresa B. Mas eu vou adiantar que a soma de todos os valores da empresa B vai dar os mesmos 637 dividido por 7, que é igual também a 91% de pontualidade. Então, em média, reunindo esses dados aqui, as empresas A e B têm um percentual de 91% de pontualidade. Rigorosamente o mesmo. E isso faz com que a gente fique no impasse, né? Poxa, mas agora qual empresa eu escolho? A A ou a B? Aí agora a gente vai ver para que serve o tal desvio padrão e a variância. Mas antes, vamos definir os dois.
Primeira definição, então, aqui é a definição de variância. A fórmula não é das mais bonitas. Aqui aparece a letrinha do alfabeto grego, sigma. Esse sigmazinho aqui, ao quadrado, quando você vê sigma ao quadrado, você vai ler isso aqui simplesmente como variância. O sigma sozinho, na estatística, quer dizer que é desvio padrão. Bom, aí você pega essa fórmula feia que está dizendo assim, ó, x1 menos x barra. x1 é o primeiro valor lá da minha amostra. É o primeiro valor. Menos x barra, que é a média. Tudo bem. Depois, subtrai isso, eleva ao quadrado. Mais a mesma coisa com x2, a mesma coisa com... Aí assim vai até o último, dividido pela quantidade n de elementos que a gente tem na amostra. Você pode pensar assim, ou pode pensar na notação de somatório, que é mais bonita, mas nem todo mundo gosta. Então, olhando para isso aqui em bom português, seria o seguinte. Ficou grande, mas é bonito, né? Média aritmética dos quadrados dos desvios. Vamos explicar isso aqui. Média aritmética, porque é uma soma dividida pela quantidade de elementos. Média aritmética, então, de quem? Dos quadrados. Repare que aqui está todo mundo elevado ao quadrado. Ó. Aqui também, até o final. Então, dos quadrados de quem? Dos desvios. O que é o desvio, então? Quando eu pego o primeiro termo, menos a média, eu descubro o quanto esse termo está longe da média. Para mais ou para menos. Então, aqui é o que a gente vai chamar de variância. Se alguém te perguntar o que é variância, você fala isso aqui, ó, é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Qual é o problema da variância? Ela é muito boa, mas ela traz um pequeno problema. Ela nos devolve unidades elevadas ao quadrado. Então, por exemplo, quando eu vou calcular a variância dos alunos, da altura dos alunos de uma turma, eu vou ter lá a variância como a altura ao quadrado. E a altura ao quadrado não faz sentido. Assim como idade ao quadrado não faz sentido, né? Algumas coisas não fazem muito sentido se a gente entregar em unidades quadráticas. Então, o desvio padrão vem para formalizar isso aqui e generalizar a variância. O desvio padrão, então, nada mais é do que raiz quadrada da variância. Então, se alguém te perguntar em bom português o que é variância, você fala isso. Se te perguntar o que é desvio padrão, aí você vai dizer isso aqui, ó, nada mais é do que a raiz da variância. Bom, uma vez que já está tudo bem definido, agora vamos usar essas ideias para resolvermos algumas questõezinhas. E eu já vou voltar para o exemplo das companhias aéreas. Lembra que tinham a mesma média lá no início do vídeo? Então isso quer dizer o seguinte, se ambas têm em média 91%, todas as duas têm a mesma média, então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou tentar calcular a variância do desvio padrão de cada uma delas. Vamos lá então. No caso da companhia A, o que vai acontecer no mês 1? Vou calcular o desvio ao quadrado. O desvio ao quadrado será 86 menos a média 91 elevada ao quadrado. Vou registrar os valores da companhia A bem aqui. Então, a minha variância já vai começar a ficar assim, ó. 86 que menos 91 vai dar menos 5. Ao quadrado, 25. Próximo. Dá trabalho, mas não é tão difícil. 92 menos 91 ao quadrado. É claro que dá 1 ao quadrado, 1. Próximo. 91 menos 91, que ao quadrado dá 0. Então, 0. 95, o próximo aqui, ó, menos 91 ao quadrado, que dá 4 ao quadrado, 16. 90 menos 91, que dá menos 1 ao quadrado, 1. 89 menos 91 ao quadrado, que dá menos 2 ao quadrado, 4. E para terminar, 94 menos 91 ao quadrado. Isso aqui dá 3 ao quadrado, 9. Tudo bem, eu vou fazer a média aritmética, então, desses 7 valores aqui. Então, na companhia A, essa soma aqui de cima dá 50
6, que dividido por 7 dá 8, redondinho. Tudo bem? Bom, vou acelerar o vídeo aqui para que a gente possa fazer a companhia B. Vamos lá. Então tá aí, feitas as continhas, nós encontramos aí que a variância da companhia B dá mais ou menos aí 2,86. Então, na hora de tomar a decisão, qual que o executivo vai contratar? A primeira que teve variância de 8 ou a segunda que teve variância de 2,86? Obviamente ele vai ficar com a segunda, né? A que tem menor variância. Então, ou seja, ela até atrasa de vez em quando, ela é pontual, ela até atrasa, mas ela atrasa bem menos do que a primeira. Tá? Ela é mais regular do que a primeira. A gente pode também calcular aí os desvios padrões de cada uma delas. Então, o que seria o desvio padrão da empresa A? Seria a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é mais ou menos aí 2,82. E o desvio padrão da companhia B é a raiz quadrada de 2,86. Isso aqui é igual a mais ou menos 1,69. Então tá, mais uma vez confirmou a escolha da empresa B. Então vão ter algumas questões, vão existir algumas questões que vão pedir mais a variância e outras vão pedir mais o desvio padrão, como nós vamos ver a seguir em algumas questões já do Enem. Então tem aqui uma questão de 2010 do Enem. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio da prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos. Então, uma pausa aqui, tá? Esse 45 minutos aqui, quem definiu foi a organização. Então, a organização entende que a média tem que ser de 45 minutos por prova. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Utilizando os dados estatísticos do quadro, a campeã foi qual equipe dessas aqui? Bom, então todas elas obtiveram a mesmíssima média, 45. Mas aí aparecem também as modas. Se você assistiu o vídeo anterior, você sabe que a moda 40 aqui significa que nas 5 etapas, a equipe 1, o que ela mais repetiu foi o tempo de 40 minutos, tá? Foi o que mais aconteceu lá durante as 5 etapas. A equipe 2, 41, 44, 44 aqui de novo e 47 para a equipe 5. Tudo bem, a média foi a mesma para todas. A moda, então aqui teve uma equipe que, por correr mais provas em menos tempo, né, ela correu mais provas em 40 minutos, coisa que ninguém fez aqui. Então, será que essa equipe foi a campeã por ter a moda que tem um menor tempo? Então, por exemplo, a equipe 1 pode ser que ela tenha feito algo assim, ó, 40, 40, vou colocar mais um 40 aqui, mas aí tem outros 2 tempos, tá? A média deu 45, depois a gente faz as contas para descobrir o que a gente teria que colocar aqui para encontrar média 45. Mas o problema é o seguinte, a equipe 1 ela tem o maior desvio padrão de todos. Isso quer dizer o quê? Que para dar 45 aqui a gente vai ter que colocar uma coisa muito grande. Esse tempo seria 52,5 em cada uma das 2 provas. Se tivesse, vamos supor que tivesse feito no mesmo tempo as 2 que faltavam. Então, ou seja, ela foi muito rápida nas 3 primeiras etapas, mas foi muito lenta nas 2 últimas. Então, olha só, a equipe de organizadores quer dar como campeã a equipe mais regular. E a equipe mais regular é a que tem menor desvio padrão. Portanto, a equipe vitoriosa é a equipe 3. Se você entende um pouquinho de desvio padrão e de variância, se você está compreendendo essa aula, você já chegou à conclusão que essa questão é uma questão muito fácil, tá? Então, vou rotular aqui como uma questão fácil. Por que ela é fácil, então? Se você sabe que é desvio padrão, basta que você olhe para cá, para essa coluna última aqui,
E perceba quem é o menor desvio padrão, já que a equipe organizadora quer regularidade. Se ela quer regularidade, então o menor desvio padrão já está me dando isso. Portanto, a equipe 3 é a vitoriosa. Enem 2012, essa aqui eu já vou dar um spoilerzinho, tá? Eu vou chamar essa questão aqui de nível médio. Aquela lá foi fácil, a anterior, e essa aqui eu considero a dificuldade média, mas é uma opinião minha, você pode ficar à vontade para discordar, colocando seu comentário aí nos comentários abaixo do vídeo. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constando, entre outras informações, o quê? O desvio padrão das produções de uma safra de talhões de sua propriedade. Bom, aí ele vai explicar o que é um talhão. O talhão é uma unidade diária de 30 mil metros quadrados aí, mais ou menos. E o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 quilos de café por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em saca de 60 quilos por hectare. Bom, o que é o hectare então? Ele informa aqui, ele foi muito legal, e informou que 1 hectare equivale aí a 10 mil metros quadrados. Tudo bem. Então, ele quer saber, na verdade, qual é a variância das produções. Vamos deixar isso bem claro aqui, tá? Ele quer saber qual é a variância. Foi dado para nós o desvio padrão, mas nós queremos saber mesmo qual é a variância. E aí nós queremos isso em saca por hectare elevado ao quadrado. Vamos resolver a questão então. São 90 quilos por talhão, como diz aqui a questão. Então 90 quilos por talhão é o mesmo escrever 90 sobre 30 mil, já que cada talhão tem 30 mil metros quadrados de área. Ok, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu vou simplificar essa expressão por 3 e você já vai entender por que por 3. 90 dividido por 3 dá 30. 30 e 30 mil dividido por 3 dá 10 mil. Agora vamos deixar claro as unidades aqui. Vou colocar de outra cor aqui as unidades. Essa unidade aqui é quilo. Essa também. Aqui, metro quadrado. Essa também. Ok, sabendo disso, agora vamos entender o que aconteceu aqui. 30 quilos a cada 10 mil metros quadrados. Mas o que é 10 mil metros quadrados mesmo? É 1 hectare. Então, eu vou escrever assim, ó, que eu consegui 30 quilos por hectare. Bom, e aí ele fala assim, ó, a variância, o produtor deve apresentar informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 quilos por hectare. Então ele quer sacas de 60 quilos por hectare. Já que eu consegui só 30 quilos, eu consegui metade. Se eu converter esse quilo aqui para sacas por hectare, repare que eu só estou enchendo a metade de cada saca. Então não vou colocar aqui, vou colocar aqui meia saca, né, ou 0,5 sacas por hectare, tá? Esse aqui então é o desvio padrão da minha produção. Então o desvio padrão da minha produção é 0,5 sacas por hectare. Lembra que o desvio padrão é a raiz da variância? Então como é que eu faço para obter a variância? A variância vai ser simplesmente o contrário de tirar a raiz quadrada, que é o quê? Elevar ao quadrado. 0,5 ao quadrado, que nós sabemos que dá 0,25. E aí é claro que nós temos essa opção aqui, letra E. Então tá aí uma questão de nível que eu considero médio. Vamos deixar o melhor para o final aí, outra questão do Enem. Tá aqui a questão do Enem de 2011. Eu vou classificar essa questão, já antes de começar, como uma questão difícil, não porque ela é difícil, mas porque ela vai ser um pouco trabalhosa, tá bom? Então é daquelas questões que fazem a gente perder tempo no Enem. Então tá aí, ó. O quadro indica a quantidade de pontos marcados em 4 partidas por 5 jogadores de uma mesma equipe de basquete. Então eu tenho lá 5 jogadores. Primeira partida, cada um fez. O jogador A fez 31 pontos, o B fez 15, o C fez 20 e daí por diante. Tá aqui os dados da segunda partida, da terceira e da quarta partida.
O técnico, bom, aí ele fala assim, ó, todos os jogadores obtiveram a mesma média de pontos por partida. Para definir quem entre os 5 atletas foi o de melhor rendimento, o técnico resolveu escolher aquele de maior regularidade. E aí a gente volta, por exemplo, lá do início do vídeo, das companhias. Se a gente for calcular as médias de cada um desses 5 caras aqui, eles vão ter rigorosamente a mesma média. Cada jogador aqui teve uma média igual a 20 pontos por partida. Eu não vou fazer essas contas aqui detalhadamente, mas fique à vontade para fazê-las se você achar necessário, tá? Só que o técnico quer escolher o jogador mais regular, o cara que foi mais regular durante as 4 partidas. E aí, qual jogador que ele vai escolher? Bom, vamos fazer essas contas então. Como eu sei que a média para todos eles é de 20 pontos, então vou fazer o seguinte, ó, jogador A. Jogador A, ele tem uma variância de, então vou olhar aqui, ó, 31, vou fazer o primeiro bem devagar aqui, ó, 31 menos 20 ao quadrado, mais 22 menos 20 ao quadrado. Então você está lá no Enem, você tem 3 minutos para fazer isso aqui, tá? 18 menos 20 ao quadrado, mais 9 menos 20 ao quadrado. Dividido, é claro, por 4, que é uma média, né? Então a primeira vai dar 11 ao quadrado, que dá 121. 2 ao quadrado, que dá 4. Menos 2 ao quadrado, que também dá 4, e menos 11 ao quadrado, que vai dar mais 121, dividido por 4, tá? Isso aqui é igual a 250, que dividido por 4 é igual a 62,5. Tudo bem. Olha só, essa aqui foi a variância do jogador A. Olha, eu falei que dava trabalho, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a mesma coisa para os outros 4 caras, tá bom? Bom, eu vou acelerar o vídeo e nós vamos fazer as variâncias dos outros 4 jogadores aqui. Vamos lá. Então tá aí, ó. A gente tem as 5 variâncias de cada jogador. Então o jogador A, como a gente viu lá, teve uma variância de 62,5, o B variou 25, 3,5, 10 e 6,5. Mesmo se a gente quiser tirar as raízes quadradas, vai confirmar o que já dá para ver aqui, tá? Que quem teve a menor variância foi o jogador C. Portanto, ele é o mais constante. Então, na hora de escalar, o técnico deve preferir, graças a dados estatísticos, o jogador C, que nem marcou tantos pontos assim como os outros, mas teve a mesma média que todos eles e foi o mais constante. É isso aí, pessoal. Se você gostou da aula, deixa seu like, deixa seus comentários, se inscreve no canal, recomenda essa aula para outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima.